meu caro, olá, minha cara, muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso treinamento top. Língua portuguesa num curso super tranquilo, super simples, básico, com vários assuntos, dezenas de aulas para aprendermos, entendermos melhor os mecanismos aí da língua portuguesa, né? A matéria que é tão comentada, o pessoal às vezes não gosta, acha que é muito decoreba, outros que não acham. Alguma coisa vai ter que ser, mas nós vamos entender muito aqui no nosso curso e espero ajudar vocês nessa missão. Serão várias aulas, dezenas, né? Mais de 20 aulas aí para falarmos de muita coisa. E como é que será o nosso trabalho? Para cada aula, nós vamos dividir a aula em 3 pedacinhos, 3 blocos que eu vou chamar, tá? Os 2 primeiros blocos são de teoria, para não ficar assim cansativo você poder beber uma água e tal. O último bloco, o terceiro bloco de cada aula, vai ser por comentário. No seu material, eu coloquei 10 questões. Umas propostas e as comentadas, da número 6 a número 10. Então, o terceiro bloco será para comentarmos da número 6 até a número 10 aqui na tela. Certo? Então, vamos aqui às formalidades. Obviamente, né, tenho que me apresentar. Todo material vai ter isso. Então aqui, ó, língua portuguesa, eu, super lindo, charmoso, belíssimo, professor Márcio Santos. Se você não achou belo, belíssimo, legal, tô nem aí. Então temos que trabalhar, né? Temos que trabalhar, temos que fazer muita coisa. A aula de hoje, tô brincando, mas com o tempo você vai se acostumar um pouquinho, tá? Se não entender, se alguma coisa ficou meio assim, volta um pouquinho o vídeo, ou então manda aí alguma dúvida que a gente esclarece aqui, sem problema, tá? Estamos aqui para ajudar todo mundo. Então, ó, aula de número 1, o tema, você não sei se já viu aí no material, está aí no topo. Demora um pouquinho até para esquentar, para aquecer e tal, mas a gente leva numa boa. Aí, ó, aula número 1, fonologia, sons e encontros. Matéria, às vezes não muito cobrada, não muito comentada, mas eu tenho que começar por aí. É o início lá do livro da gramática da língua portuguesa. Então, vamos entender algumas coisas que lá no Fundamental 1 não ficaram muito claras. E o povo, com essa falta de clareza, acaba se atrapalhando mais lá pra frente, tá? Então vamos lá, vamos aos nossos esqueminhas aqui no quadro. Primeiro, fonologia. Que área é essa? A gramática é dividida basicamente em 3 áreas de estudo. A primeira é a fonologia. A fonologia, pela estrutura que está aqui, né? Fono é o som. Então, é o estudo dos sons. Como os sons são produzidos, como é que são essas combinações sonoras de uma língua. No nosso caso aqui, na língua portuguesa. Tá? E a gente vai estudar esse mecanismo sonoro de uma maneira mais genérica. Não vai ter aprofundamento não. Mas temos que entender o basicão da língua portuguesa nos estudos sonoros. Tá? Então, esse é o conceito que está aqui, está aí no seu material, nada demais. Esse som que será debatido aqui hoje, cada som que nós produzimos na fala é chamado de fonema. Então, o fonema é uma unidade sonora. Tá? Então vamos ver como essa unidade sonora ocorre a partir de uma grafia, que são as letras. Então vamos lá. No estudo da fonologia a gente começa com conceitos. O conceito de letra e de fonema. Acredito que todo mundo já tenha ouvido isso. Então, conceito de letra. Letra é uma representação gráfica, é isso que nós conseguimos ver, o que está anotado aqui, ó. Cada elementozinho desse é uma letra. Então, exemplo de uma representação gráfica é a palavra casa. Então aqui, ó, eu tenho 4 letras, 4 representações gráficas. Óbvio, isso é o que você vê, mas como é que essas 4 representações, essas 4 letras são pronunciadas? Que aí entra o conceito de fonema. O fonema é a representação sonora. É o som que nós produzirmos para cada grafia dessa, né, para cada grafema, para cada letra, ou daqui a pouco a gente vai ver para cada conjunto de letra.
nada demais. Então, eu vou botar agora uma coisa aqui que você nunca viu, tenho certeza que nunca viu, mas não se preocupe, tá? Eu só vou comentar rapidamente para você ter noção. Essa palavra aqui é pronunciada em português assim. Você fala, ai professor, que coisa estranha. Os sons eles são representados entre barras oblíquas, isso é uma convenção internacional, em todas as línguas isso acontece, tá? Isso nunca vai cair em prova para você, relaxa, relaxa, tá? Esse apóstrofo aqui em cima marca qual é a sílaba tônica, que é o conceito que a gente vai comentar na próxima aula, na aula 2. Então, o C nós pronunciamos com som de K, né, como K, som de K. O S tem som de Z, por quê? Porque vem entre duas vogais. Sempre que a letra S aparecer entre duas vogais, ela é pronunciada como Z. E esse último Azinho aqui está de cabeça para baixo, porque ele é um Azinho fraco. A gente fala casa. O último A é fraco, então, por uma convenção, isso também não vai cair, não vou entrar em detalhes, ele é colocado de cabeça para baixo, tá? Quando ele é fraquinho, ele é átono, beleza? Então, para essa representação de letras aqui, eu tenho essa representação de sons. Então, isso é que é o fonema. Claro, o fonema nós não enxergamos. Aqui eu tentei colocar, a proposta é tentar colocar de uma maneira visual aquilo que nós produzimos, que nós falamos. Combinado até aí? Tudo bem? Então vamos seguindo. Esses são os conceitos iniciais e fundamentais no estudo da fonologia, da letra e do fonema. Tá? E agora vamos à ideia dos fonemas. Será que a letra C sempre é pronunciada com o som de K? Será que o S sempre tem o som de Z? De Z? Como é que funciona? Será que tudo que eu vejo, né, tem esse espelho do que eu falo? Então vamos a 3 situações aqui no quadro. No quadro não, na tela, desculpa. Vi, você sabe, você me entende. Situação 1. Repare que eu coloquei 3 palavras aqui e marquei a letra X no roxinho. Então, o que acontece? Eu vejo a mesma letra, só que em cada palavra dessa, a letra X tem um som, é pronunciada de uma maneira. Então, na primeira, ela tem um som duplo, o som de KS, né, que é o XI. Então, anexo. Na segunda tem um som chiado, né, o som sh, normal, chiadinho. E na terceira tem um som de Z. Isso no Brasil inteiro. Tá? Então, a pronúncia do X varia de acordo com a palavra. Então, o que eu quero mostrar nesse bloquinho aqui, nesse trio, é que uma letra pode ter sons diferentes dependendo da palavra. Tá? Então, não tem que ter um som fixo. Não há uma correspondência, né, única. Vamos a um segundo conjunto de palavras, que eu estou chamando de situação 2, vai aparecer aqui. Aqui já é o oposto. Enquanto na situação 1 são 3 sons para uma letra, na situação 2 são 3 propostas de letra para o mesmo som, é o inverso. Então você vê que a letra S tem o som S, normal de S. Aqui a letra C tem som de S. E esse grupamento aqui, XC, que eu vou comentar mais tarde, no segundo bloco, também tem um som de S. Então eu falo seda, seda e seda. Então é o inverso, ó. 3 sons para uma representação. 3 representações para um som. Viu que curioso como funciona? Então essa é a dinâmica. Isso acontece em várias línguas. Cada língua tem sua propriedade. E vamos a um terceiro caso aqui no meio. Nessa situação 3, vou chegar para cá. Ó, eu marquei aqui no verde a letra H e essa letra M. A letra H é uma letra muda, ela não tem som em língua portuguesa. Em algumas outras línguas, sim. Em português, ela não apresenta sonoridade. Então, isso é um caso curioso. E esse M aqui, ele tem uma propriedade diferente. Porque nós pensamos o M, né, pronunciando, né,
sílabas, como a gente viu lá, a criança, né? Ma, me, mi, mo, mu, juntando os lábios. Engraçado que o M nessa sequência aqui, ele não é pronunciado como ma, me, mi, mo, né? Ele forma uma sonoridade diferente. Então aqui eu falo bem, em. Você vê que eu não, no final, eu não junto os lábios para pronunciar um M classicamente. Então isso aqui é uma propriedade, né, um pouquinho mais camuflada, um pouquinho mais avançada. Então existem situações diversas, desde uma mais simples de você identificar o que você fala, até uma mais complexa. Mas isso tudo faz parte do estudo da língua. Não vou entrar em detalhamento, mas para você começar a entender como você monta, organiza e produz as palavras. Certinho? Nada demais? Tranquilo, né? Então vamos para um outro quadro. Esse aqui foi para mostrar a questão da equivalência de letras e fonemas, tanto numérica quanto de representação. Os fonemas, eles podem ser pronunciados, né, como falei, eu comentei há pouco, individualmente, né, a letra C com som de K, mas às vezes as letras se combinam com outras e eu vou chamar isso de grupamentos. Esses grupamentos podem ser de vogais ou de consoantes, tá? Então, esses grupamentos, que eu chamo aqui, ó, base de grupamentos, existem grupamentos com base vocálica e outros com base consonantal. Como é que vai funcionar isso? Eu montei um esqueminha para a gente visualizar melhor. Aqui, ó. Existem grupamentos vocálicos e consonantais. Nesse primeiro bloco eu vou terminar só com os vocálicos, tá? E desses vocálicos nós já ouvimos lá no colégio, lá na escola. Existem 3, o hiato, o ditongo e o tritongo. Tem coisa legal para falar? Tem. Tem coisa chata? Tem coisa legal? Tem. Mas vamos ver como é que vai ficar. E os consonantais. Por incrível que pareça, existem 3. Na escola você ouviu falar, né, nesses 2 aqui, mas existe um dífono. Acredito que o dífono você não conhece, mas vamos falar no final do bloco 2, certo? Então, ó, esses são os grupamentos que nós vamos estudar. E eu vou começar pelos grupamentos de base vocálica, que são esses 3 aqui. Bem tranquilinho. Então vamos lá. Está aqui o conceito, né, de encontro vocálico. Esse conceito só está aqui para compor o nosso cenário, a nossa imagem. Mas vamos ao encontro em si, que é o grupamento de base vocálica. Então eu botei que é uma sequência de sons de natureza vocálica, que podem estar, esses sons do grupamento pode estar dentro de uma mesma sílaba ou pode se separar, ter um corte. E vou começar exatamente com esse corte, que é o tipo número 1, o hiato. Se você for ao dicionário e perceber, procurar o que significa a palavra hiato, hiato significa separação. Então, se é separação, o que você pensa? Uma vogal de um lado e uma vogal de outro. Então, tá aqui, ó. Vamos ao exemplo. Vem mais para cá. Ó, 3 palavras. Repara que no azulzinho eu estou deixando aqui o corte, ó. Uma vogal para lá, outra para cá. Uma para lá, outra para cá. Uma para lá, outra para cá. Aí você pergunta, professor, essa do meio aqui tem acento. Por quê? A gente vai ver na aula 2, tá? Na aula 2, acentuação gráfica, eu vou explicar por que alguns hiatos são acentuados e outros não. Hoje temos que identificar o hiato, para depois vermos particularidade dele, tá? Falei certo, né? Particularidade, falei. Então, estão aqui, ó. E aí pode ser qualquer vogal com qualquer vogal. O A com E, o E com I, o I com O, o A com U, qualquer uma em qualquer sequência. Viu? Duas vogais, aquele A e O. E na hora de separar a sílaba, houve um corte? Isso é um hiato. Se não houve corte, a gente vai ver agora do que se trata. Então, encontro vocálico número 2 é o ditongo. Ditongo, aí ó, já dá uma cola, do di. Professor, o que é o tongo? O tongo é você. Né? Então, o di. Nesse di, o que vai acontecer? Os 2 sons de natureza vocálica, eles vão aparecer numa mesma sílaba.
Enquanto no hiato, cada som se estanca em sílabas distintas, no ditongo esses dois sons vão ser pronunciados numa sílaba só, tá? E aí, vejamos aqui o exemplinho. Ó, repara que eu botei o A com O, o A com I, o A com U. Existem várias possibilidades, tá? Então você vê que seja com tio ou sem o tio, esse tio aqui é nasalização, pode ser oral, pode ser nasal, não tem problema. Você repara que esse ão é pronunciado numa só força dentro de uma sílaba, assim como esse A. E você não fala caixa, você fala caixa. Você fala centau, você não fala tau, você fala centauro. Então, esse grupamento, aqui ó, de, são os dois de base vocálica. Tá certo? Tranquilo? E aí vamos ver. Engraçado, eles estão numa mesma sílaba. E aí vamos a um detalhamento que é importante. Por quê? O ditongo, ele tem uma subclassificação. Ele pode ser classificado por dois princípios. Quanto à sequência e quanto ao papel do nariz nessa produção. Bem bobinho, ó. Quanto à sequência, eu acho que isso daí dava problema na escola. Ele pode ser chamado de crescente ou decrescente. Crescente é quando cresce. Como assim? Quando primeiro vem uma semivogal, semivogal é um mais fraco dos dois, e depois vem a vogal, que é mais forte. Então, por exemplo, na palavra rádio, você fala rádio, dio. O O é mais forte na pronúncia do que o I. Então, se o I é mais fraco, o I é a semivogal. O O, que é o mais forte, é a vogal. Basta prestar atenção como nós pronunciamos. Tá? Então, rádio, dio. Já o decrescente é o inverso. É o que mais acontece. Existem mais decrescentes do que crescentes. Então, aqui, ó, touro, tou. Das duas, o O é o mais forte. O U é o mais fraco. Então, o que está acontecendo? Caindo, decrescendo. Por isso que esse ditongo aqui, ó, é chamado de decrescente. Essa é um primeiro ponto de análise, tá? Um primeiro critério. O outro, como eu disse, é a participação das fossas nasais, do nosso narizinho, né? Na pronúncia. E esse eu acho que é mais fácil. Aqui, né, quem não tem problema, quem não está todo cheio de catarro, quem não é fanho, acho que tem facilidade com isso. O ditongo pode ser chamado de oral ou nasal. É oral quando o som sai totalmente pela boca. Então, por exemplo, você fala leite. Professor, como é que eu vou saber se o som sai todo pela boca? Simples, tapa o nariz. Quando você tapa o nariz e pronuncia, você não percebe o nariz vibrando. Então, é um som de base oral. Se o nariz vibrar, aí será de base nasal, como por exemplo, na palavra muito. Claro que existem os casos do tio, mas é que eu estou botando um sem o tio de propósito. Se você tapar o nariz e pronunciar a palavra muito, você vai reparar que haverá uma vibração. Então, não deixa de ser nasal por isso. Tranquilo até aí? Então, isso daqui já foi comentado em escola, hein? E muita gente se perde numa decoreba que não tem sentido. E agora a gente viu, a vogal é sempre mais forte na pronúncia do que a semivogal. Certo? Esse é o ditongo. E vamos para o terceiro e último desse primeiro bloco, que é o tritongo. O tri, né, só pode ser 3. Então, e o tongo é você. 3. Como vai funcionar? Fácil. São 3 sons de base vocálica pronunciados de uma vez só na sílaba. O conceito não é difícil. E aí ele pode ser oral ou nasal. Olha, cuidado com o que eu vou falar agora. Para ser tritongo, eu tenho que pronunciar os 3. Ó, aqui eu falo saguão, eu pronuncio o A e o O. Aqui, quais, eu pronuncio o A e o I. E aqui, uai, eu pronuncio o A e o I. Então, se por acaso, daqui a pouco no segundo bloco você vai ver uma piada. Se eu não pronunciasse o U, eu não posso dizer que isso daqui é tritongo, porque para ser tritongo eu tenho que pronunciar os 3 elementos. Tá certo? Se esse U, por acaso, se eu falasse cais, né, e não quais, aqui na primeira sílaba, não poderia chamar isso de
tritongo, haveria somente o ditongo aqui, porque eu só pronuncio o A e o I, né? Cais, né? Esse U não seria pronunciado, estou abrindo a hipótese. Como ele é pronunciado, então esse trio está perfeito. Sendo perfeito, é o tritongo. Certinho? Então, não há nada demais para nos preocuparmos aqui, certo? Então, está aqui o nosso grupamento vocálico. Então, são esses 3 grupamentos para a gente fechar esse primeiro bloquinho. Você beber uma água e já já eu volto no segundo bloco. Até!